Como que funciona a extrema-direita? Ela precisa de um inimigo. Tem que ter um adversário. Para dar sentido a tudo, né? Esse é o primeiro ponto. E é o fator mais importante do fascismo. Porque sem esse inimigo, todo o sentido daquela construção e daquela agremiação é a multidão. Todo o sentido de ser termina. Eu vou responder esse comentário, mas não vou responder a pessoa que fez o comentário. Eu respeito, tá, meu amigo, eu não vou entrar em discussão com você, mas eu vou usar esse seu comentário para continuar esse assunto que é da maior importância, que é conscientizar as pessoas em relação aos perigos que nós vivemos hoje em nossa sociedade. O perigo da manipulação e da condução cega das massas fanatizadas. Eu peço a você, meu querido seguidor, que curta, que comente, que compartilhe, que continue me ajudando. Eu quero agradecer do fundo do meu coração as pessoas que têm me ajudado, porque isso faz de mim uma pessoa independente. Se tivesse na minha retaguarda um grupo ideológico, eu teria que estar subordinado àquela ideologia. E eu falo com total liberdade, porque quem me dá amparo para que eu continue, quem me ajuda, são os meus seguidores. Então eu só devo satisfações ao meu público. E eu falo o que tiver que ser dito, cabrestos e tapa-olhos de cavalo, aquela coisa assim, para mim não serve, entende? Não dá. Mas vamos lá, vamos continuar. Do lado de cá, do cidadão de bem, está Deus. Do lado de lá, daquele que é o inimigo que eu devo combater. E esse inimigo vai sempre mudando de acordo com a necessidade. Do lado de cá, qualquer um que se oponha ao lado de cá é o inimigo da vez. E é sempre esse inimigo que aproxima a todos em torno de um objetivo, que é a destruição desse inimigo. Então o propósito é destruir. Porque do lado de cá, aquele que combate o suposto inimigo criado para dar sentido às massas, as pessoas que fazem parte desse grupo, desse conglomerado de pessoas que pensam no grupo, que não pensam de forma individual, mas que têm uma inteligência grupal. A inteligência é do grupo e não individual. A tendência é que as pessoas que fazem parte desse grupo se anulem e as inteligências individuais são diminuídas para equilibrar com a inteligência do grupo. Então é um grupo que já não pensa por si. E o líder é aquele que incorpora a ideia. E a ideia central, o ponto central, é esse inimigo, que pode ser esquerda maldita. Qualquer um que represente uma ameaça aos interesses totalitários daquele que não negocia com ninguém, passa a ser esse inimigo. Por isso que no Brasil, a princípio o inimigo era o PT. Depois o inimigo era a esquerda. E esquerda são todos aqueles que não concordam com o grupo. Não concordou com o inelegível, é um petista maldito. Depois, o inimigo passou a ser toda a esquerda, porque aí, neste grupo de toda a esquerda, serve todo mundo que não concorda. Inclusive ministros do STF. Inclusive a justiça como um todo. As universidades, que passaram a ser ideológicas e doutrinadoras. E o inimigo vai aumentando e vai mudando de posição. Aí o inimigo passou a ser a ciência. O inimigo passa a ser a educação. O inimigo passa a ser o STF. E hoje o grande inimigo é Alexandre de Moraes. Porque se você tirar o inimigo, o sentido de ser, a razão de existir do grupo, acaba. Porque como o grupo é movido pelo medo, pelo ódio, que são sentimentos primitivos, do cérebro primitivo, automático, sem o inimigo, sem essa força motriz do grupo, o grupo acaba. Por isso que a única maneira de acabar com o fascismo é acabar com este inimigo imaginário deles. Então é muito difícil você tirar o inimigo, porque o líder, ou aqueles que estão usando dos meios possíveis para alienar aquele grupo, para que esse grupo se preste a fazer o serviço sujo que eles não têm coragem de fazer, como por exemplo invadir os prédios dos três poderes. É muito difícil, porque o líder vai criar um novo inimigo. Então, se não existisse esquerda, se não existisse PT, se não existisse Globo, se não existisse STF, com certeza eles teriam que inventar um outro inimigo. Então você entrar no embate com eles é dar força para eles. Eu tenho dito aos meus seguidores, não discuta. Para com esse negócio de ficar toda hora colocando falas do Bolsonaro para você depois comentar em cima das falas. A quem que você está querendo convencer?
a eles você não convencerá. Fazer média com os daqui, também você não precisa. Você só fortalece a extrema-direita, porque amanhã ou depois eles colocam outro líder que encarna a ideia, que encarna o propósito de existir do grupo. E você só contribuiu para acentuar a polarização. Por isso que eu estou dizendo para as pessoas que esquerda e direita precisam se unir. Porque o fascismo é uma coisa muito perigosa. A esquerda e a direita precisam dar uma trégua neste momento, se unir para neutralizar esse perigo, que é o fanatismo fascista. Depois a gente volta a discutir as nossas questões, nossas pautas e as nossas divergências, mas nesse momento é necessário apaziguar o Brasil, porque só mesmo apaziguando o Brasil que nós teremos uma extrema-direita enfraquecida. Não é entrando no embate, não é odiando como resposta reativa ao ódio que vem da parte deles. Com relação a ele, nenhum argumento meu vai funcionar. Ele vai contra-argumentar levantando algum grupo de extrema esquerda de 50 anos atrás. Coisas que não mais existem. Porque extrema esquerda existe onde no mundo hoje? Socialismo, de fato, existe onde? Na Coreia do Norte, talvez? Não existe uma ameaça comunista. Mas a ameaça comunista é o inimigo, que é culpado. O Brasil mesmo tem mais de 500 anos de invasão. Não, ele não foi descoberto. Ele foi invadido porque aqui já viviam pessoas que foram desumanizadas. Deixaram de ser pessoas para poder serem eliminadas. Isso é um comportamento fascista. E nesses 500 anos de Brasil, o Brasil sempre teve um governo de direita. E o Brasil é o que é. Foram 500 anos de governo de direita e uma década e pouco de governo de esquerda, e a culpa de tudo no Brasil passa a ser a esquerda. Olha a irracionalidade. Não faz sentido. Um país que foi invadido pela direita, governado pela direita, que dizimou a população indígena, que escravizou os negros por 300 anos. E depois deu a liberdade a eles e expulsou eles para os morros. Vão, sumam daqui. E não fez nenhum tipo de reparação. Tudo à direita. A ditadura militar de direita matou, sumiu com pessoas. Roubou. Foi um governo corrupto. E houve uma anistia que perdoou a todos. Foi a direita que fez isso. O PT existe há 40 anos, se não me foge a memória. E é o grande culpado de tudo. É o câncer do Brasil. Peraí, mas o Brasil sofre de injustiças, de violências, de desigualdades há 500 anos. Entendeu que a matemática não fecha? Mas mesmo assim a culpa é da esquerda. Por quê? Porque a extrema-direita precisa de um inimigo para poder canalizar o medo, o ódio, a insegurança, o sentimento de injustiça, o sentimento de desimportância, o sentimento de fracasso, as frustrações todas. Tudo isso que constitui o brasileiro médio, sofredor, injustiçado. Tudo isso, a necessidade de combater esse inimigo, dá sentido à vida dessas pessoas. Por isso que essas pessoas adotaram para si o discurso bolsonarista. Porque esse discurso deu sentido à vida delas. E quando você fala qualquer coisa que desconstrua esse piso que foi construído e deu sentido à vida delas, este teto que deu a elas segurança e representatividade, elas reagem automaticamente com ódio. Porque a força é o medo. A força é o ódio. Todo militante de extrema-direita não acredita no futuro, não acredita na educação, não acredita na democracia, não acredita nos poderes, não acredita na justiça, não acredita nos meios legais de se resolver as coisas. Não, por isso que o discurso da arma, do bang-bang, funciona muito bem. Eles não acreditam em mais nada. E por não acreditar em mais nada, encontraram sentido na vida, entrando para este grupo. Só que esse grupo não existe ao acaso. Esse grupo, esse pensamento que aglutina o grupo, é um pensamento planejado. É segundo escreveu Le Bon no seu livro Psicologia das Multidões. Está lá. Freud fez uma releitura, escrevendo depois Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é uma releitura de Le Bon, que explica esse comportamento de manada.